ponto que eu queria destacar é felicitar essa iniciativa do Congresso. Acho que a mesa, né, que antecedeu já demarcou vários aspectos. Felicitar essa iniciativa de se fazer um Congresso Internacional de Educação Infantil aqui, no caso da Unicamp, e essa proposição de um Congresso de Creches Universitárias, e aí nessa interlocução com a América Latina e Caribe, né? Eu acho que eu destaco, inclusive, como ter essa iniciativa nesse momento tão difícil do cenário nacional que a gente vive, né? E aí, assim, onde a gente está às vésperas de possivelmente se efetuar o que eu compreendo que é um golpe, com a deposição de uma presidente eleita sem ter fundamentos legais que justifiquem o seu afastamento. Então, não primeiramente, mas como uma afirmação política, eu vou dizer fora Temer. E aí, quando eu falo fora Temer, não é, quer dizer, tanto essa afirmação do que significa o impeachment, né, o que é uma situação, e o que este processo a gente já está vendo, que antes mesmo de se definir efetivamente o impeachment, o governo interino age de uma forma usurpadora, retirando direitos por nós conquistados a duras penas, né, sem, como é que se diz, propondo um projeto ou implantando um projeto no qual não foi eleito. Este não foi o projeto eleito. Então, essas questões têm que ser postas, um julgamento político se faz nas urnas, né? Então, essa é uma primeira questão que eu queria demarcar, e a questão da infância e da educação infantil está neste bojo da retirada de direitos que estão se colocando aí, né? Pela relevância do tema também do nosso cenário e desse congresso, eu destaco ainda a importância de nos fortalecermos num encontro de Latinoamérica e Caribe, reafirmando um projeto de união de povos com histórias de luta e resistência ao processo de colonização permanente. Não é só a colonização que se deu lá nos 1400, 1500, mas como que essa colonização ela vem atravessando numa relação vertical, desigual e de diferentes formas que vai se assumindo, não só geograficamente, mas também do ponto de vista dos grupos. E aí, nesse ponto, eu quero lembrar que a Unicamp ela tem uma história, também aqui na mesa anterior já foi demarcada, esse papel com o compromisso com a infância, e especialmente essa pequena infância. E nessa discussão da relação colonização-descolonização, os dois seminários que nós já estivemos aqui em 2012 e 2015, né, com o grupo que a Ana Lúcia coordena, o GPDISC, que fez os seminários internacional sobre infância e pós-colonialismo. Então, são temas caros para a gente, e aí, nesse momento que se constrói essa proposição de uma discussão de Latinoamérica e Caribe, eu acho que é um movimento que se coaduna, né, que vem junto de algo que já estava também em discussão aqui, né? E aí também eu volto a dizer da seriedade do momento. Lógico que aqui o foco da gente é infância e educação infantil, mas isso não está numa redoma e, portanto, tem todo um contexto que se constrói e o quanto que as mudanças que estão se anunciando vão colocando em xeque, né? E aí a importância dessa relação da gente fazer um congresso aqui latino-americano e Caribe, eu acho que vai também na direção de se afirmar, né, no sentido de reagir ao cenário que também nós estamos vendo nesse governo interino
de, através do seu ministro das Relações Internacionais, agir claramente para enfraquecer o Mercosul e o BRICS. Então, isso é um problema muito sério, que aparentemente não tem nada a ver com a infância, mas tem a ver com a infância, porque é uma questão das relações internacionais e que vão colocar, quer dizer, vão no sentido de colocar o Brasil, de novo, numa relação de dependência dos países, o antigo G8, que virou G10, o G7, Estados Unidos, Alemanha, quer dizer, é o enfraquecimento das relações latino-americanas, das relações com África, com Ásia, Rússia, enfim, que o Brasil vinha caminhando nessa direção e que isso está posto em xeque nas políticas que estão se construindo aí. E aí, acho que fazer um encontro latino-americano e Caribe pode ser também uma forma da gente estar pensando sobre isso e talvez criando mecanismos de resistir. Lógico que, a princípio, eles não estão pensando muito em nós, a não ser a educação. Nesse projeto que está querendo se desenhar, ou vem se desenhando, pensa a educação como mercadoria, quanto custa e quanto eu ganho. Então, quanto vale esse projeto, quanto vai custar e o que isso pode nos render. Então, mas, fora isso, as questões são da ordem macroeconômica, e a educação vai entrar naquilo que ela pode atropelar, atrasar, atrapalhar a discussão macroeconômica, ou que ela pode virar uma mercadoria e moeda de troca para compras de projetos, vendas de projetos, enfim. E aí, o que eu entendo aqui para a gente, enfim, sem me estender muito na minha fala, é que eu entendo que está em risco conquistas obtidas com muita luta, ou muitas lutas, das mulheres, especialmente de nós mulheres, particularmente no Brasil, a partir dos anos 70, quando a gente vai olhar a luta a história da creche, da educação infantil, está fortemente marcada com os movimentos feministas, os movimentos de mulheres, que não é que surgiram na década de 70, mas que, na década de 70, ganharam uma determinada configuração, onde se trouxe o debate do direito à educação dos seus filhos pequenos, e aí, junto com isso, o direito também das crianças. Então, as lutas das mulheres, das trabalhadoras e dos trabalhadores, porque as questões da educação infantil elas são atravessadas, e também vieram das pautas dos movimentos trabalhistas e sindicais, e aí vide as creches universitárias, elas estão inscritas também nessa história dos movimentos sindicais, das crianças, as lutas das crianças, mesmo o que foi lembrado aqui, que as crianças, especialmente quanto mais nova, menos se escuta a voz do reclame, mas as crianças também reclamam os seus direitos. E aí cabe a nós também ter a capacidade de escuta para entender o que é que as crianças estão demandando do ponto de vista dos seus direitos. E um detalhe, não eram crianças pequenas, mas aí quem é mais jovem, ou, enfim, não sei o que estava vivendo naquele momento, nos anos 80, aqui no Brasil, nós tivemos um movimento muito forte de meninos e meninas de rua. E esse movimento foi um movimento nacional que se fortaleceu junto com o movimento de juventude e teve um papel, inclusive, na construção da Lei Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA. Então, quem estuda essa área sobre infância, do movimento dos direitos das crianças, existia esse movimento nacional que, em parte, não era única exclusivamente, mas que teve um apoio, a gente também tem que reconhecer nessa história, tinha um apoio das pastorais, as chamadas pastorais dos menores, que faziam um trabalho de base com a população de rua, e aí, junto com isso, houve todo um processo de articulação com as crianças, e eles produziram documentos
regionais até a produção de movimentos nacionais, tiveram marcha a Brasília, levando suas reivindicações. Então, existe também, sim, lutas e reivindicações, né? As crianças também estão aí, presentes nesse processo dessas lutas que estão em risco. E ainda as nossas lutas de educadoras e educadores. Então, o tanto que a gente vem conquistando e que a gente está nesse momento de risco, é lembrar aí, mais particularmente, quer dizer, se a gente tem, nesse movimento, a gente consegue, num primeiro momento, no que diz respeito à educação infantil, está lá nos anos 80, com o movimento de redemocratização do país, vai ter a Constituição Federal, a nossa LDB, a nossa Lei de Diretrizes e Bases, que foi assegurando esse lugar da infância, do direito da pequena infância à educação, mas lembrando também que na Constituição Federal está assegurado, né, ainda, não sei o quanto que vai se remexer, que isso também é um direito dos trabalhadores, a educação dos seus filhos. Então, é uma questão, um direito, esse é um direito que ele é um direito setorial, quer dizer, ele remete a questões que são direitos das crianças, mas também são direitos dos trabalhadores e estão na esfera dos direitos sociais da assistência, não no sentido do assistencialismo, como muitas vezes a gente vai fazer a crítica, mas no entendimento que, por exemplo, a própria ensino fundamental, ou mesmo superior, a assistência ela é fundamental para a promoção da própria educação. Então, as políticas de transporte, as políticas de merenda, elas estão na esfera da assistência e são formas de garantir a promoção da educação. Então, que formas também que se produz essa política de assistência e como é que isso se produz de forma integrada também. E aí, das nossas lutas no campo da educação infantil, o Fundeb, né, e o forte movimento que a gente teve as creches no Fundeb, o movimento dos fraldas pintadas, né, que, num primeiro momento, o projeto nacional que estava posto era de que o Fundo Nacional, o Fundo de Apoio à Educação Básica era sem o 0 a 3, né, o 0 a 3 retirado, e isso, de novo, a gente está vendo esse movimento aqui no Brasil de ações, discursos, programas, que eu vou até citar mais adiante, dessa retirada do 0 a 3 da esfera da educação, né? Então, a gente teve o movimento do Fundeb e, junto, os movimentos também dos fóruns. Campinas é uma cidade que tem um fórum forte, o Estado de São Paulo tem vários fóruns regionais e o fórum estadual, né, é um fórum de educação infantil forte, e outros estados que nós temos, e aí o movimento Interfóruns, que é um movimento nacional, que vem conseguindo fazer uma articulação também desde o final dos anos 90 para o início dos anos 2000, teve nessa luta do Fundeb, e num diálogo cada vez mais intenso, também junto com a própria universidade e academia, e os gestores, seja do Ministério da Educação, as secretarias estaduais e municipais, para a construção das políticas públicas para a educação infantil. E aí a gente, mais claramente, né, nesses últimos 12, 13 anos, aproximadamente, né, nós vamos ter, não é que não houvessem produções anteriores no Ministério da Educação referente à educação infantil. Nós temos já, nos anos 90, aquela série dos documentos chamadas carinhas, que são vários documentos fundamentais, né, até hoje são importantes como referência da discussão e da pauta da educação infantil nas políticas públicas, mas que, a partir de 2004, 2005, a gente vai ver mais intensamente a educação infantil sendo pautada nas políticas da educação básica, não apenas na formulação de documentos e debates, que eu acho que até os anos 90 a gente conseguia isso, né, e aí produzir esses documentos
junto com o apoio do Ministério da Educação, mas a educação infantil começou a ser pautada na educação básica, e aí, não só através do Fundeb, na discussão de qual era o percentual, né, qual era o percentual que valia cada custo à criança, né? A referência era o menino do ensino fundamental, a criança da educação infantil valia menos, e aí toda a luta que teve para ter um valor similar na hora de repartir o fundo, né? A colocação da própria educação infantil nas políticas de merenda escolar, o que existia como política nacional para o ensino fundamental, a educação infantil sendo incorporada aí, atendendo nas suas especificidades. O transporte escolar, né, também financiamento para a educação infantil. O programa de construção, né, o Pró-Infância, eu sempre faço confusão, é o Pró-Infância, que é o da construção, né. Todos são programas passíveis de discussão e crítica, né? Eu não estou colocando que tudo é um mar de rosa, nós debatemos, né, permanentemente, mas foram programas que foram se estabelecendo. O pró-infantil, no sentido da formação dos professores leigos, das professoras e professores leigos, colocar na linha da especialização, os programas de especialização financiados pelo MEC, com o financiamento junto com as universidades federais para oferecer cursos de especialização aos professores e professoras da educação infantil das redes públicas, né? Enfim, a questão dos brinquedos e materiais, quer dizer, uma linha de financiamento para material para os municípios, enfim, para estruturarem o trabalho, colocar a educação infantil no plano nacional, no Programa Nacional do Livro, aí que é livro didático para o fundamental, mas que para a educação infantil ficou a literatura infantil. Quer dizer, isso são conquistas, de novo, numa colocação de que isso não estava tudo no plano ideal. Eu sou uma das pessoas que vinha fazendo uma série de críticas, mas a gente não pode negar os avanços que se construiu neste período e que, portanto, nós temos que estar vigilante, né? E aí, por exemplo, eu não sei se vocês viram noticiar, eu vi essa semana. Eu acabei não pegando essa notícia específica, mas que o governo federal já estaria construindo o nome até é bonito, que é Criança Feliz, um programa Criança Feliz. Eu acho bonito a ideia da alegria e da felicidade, até o que o professor Johnny, né, falou aqui. Eu entendo afirmar o direito à felicidade, né? Mas o que parece que esse programa está se construindo? É uma política que vai colocar para as famílias que recebem o Bolsa Família, uma pessoa que vai à casa no sentido de orientar e educar as famílias que têm crianças pequenas, e, pela informação que circulou neste momento, esta pessoa que estaria indo nas casas, na verdade, são pessoas com formação de nível médio. Não são pedagogos, não são assistentes sociais, não são trabalhadores no sentido qualificado que possa discutir o que é essa educação, né, para a educação infantil. E aí, como que isso pode estar sinalizando? A gente não expande a creche, mas começa a reeditar as chamadas política pobre para pobres, como a Maria Ciavata, lá no início dos anos, no final dos anos 70, ela já tinha feito um estudo que discutia isso, né? Política pobre para pobres. Então, nesse sentido, para encerrar minha fala, eu entendo que nós temos que proclamar aquilo que já circulou num documento que se produziu pela ANPED, né, proposto pelo GT7 da Educação da Criança de 0 a 6, é de nenhum direito a menos, né? Esta é a nossa posição. Nenhum direito a menos. Não podemos recuar. Então, agradeço a fala. Boa noite.